Demonstração do resultado. Né? Vou passar ali o balanço rapidamente, agora vamos para a demonstração do resultado, né? A demonstração do resultado, pessoal, lembrando sempre que não temos aquela figura de resultado não operacional. Outras despesas e receitas operacionais, ok? É ali dentro, tudo continua igual, só que é ali dentro desse subgrupo. Outro detalhe, Marcos, eu tenho que começar, Marcos, eu tenho sempre dúvidas que um fala que temos que começar com a receita líquida, com a receita bruta. Como é que eu inicio a minha demonstração do resultado? Bom, isso é uma questão que existe aqui no Brasil em função do ICMS, né? Que é um imposto por dentro, que integra a sua própria base de cálculo. Vamos direto ao que interessa. Primeiro, está sendo permitido ainda, né, tanto pelo Conselho Regional de Contabilidade, que você possa iniciar pela receita bruta. Mas se você quiser iniciar pela receita líquida, também é permitido, desde que em nota explicativa você coloque a receita bruta menos deduções. Agora, se você sofre auditoria externa, lembre-se que a auditoria externa vai exigir que você inicie pela receita líquida. Ok? Qualquer uma das duas formas. Agora, se você perguntar, mas qual é a forma correta mesmo? Se nós formos ao pé da letra, dentro das normas de contabilidade, e entender o conceito de receita, porque demonstração do resultado nada mais é do que receita menos despesas, não é isso? Então, o conceito de receita não incorpora os tributos indiretos, né? Porque isso não é da conta da própria empresa. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe hoje, porque isso é assunto para discutir aí pelo menos 30 minutos. Né? Deixamos para uma próxima oportunidade, porque hoje não será, o tempo não nos permite isso. Temos a demonstração do resultado abrangente, que ela começa com o resultado da demonstração do resultado, né? Lá com o lucro, né? Ou prejuízo, e soma com as outras receitas, ganhos ou perdas que não se qualificaram para estar na demonstração do resultado. E aí estão sendo controladas dentro do patrimônio líquido, no subgrupo ajuste de avaliação patrimonial. Temos ainda a DLPA, que nada mais começa com saldo inicial de lucros ou prejuízos acumulados, demonstra todas as variações que ocorreram e termina com saldo final de lucros ou prejuízos acumulados. Temos a demonstração das mutações de patrimônio líquido. Se eu voltar a uma anterior, vocês percebem que todas as demonstrações nós conseguimos colocar uma do lado da outra, né? Um ano do lado do outro. Na DMPL não tem como. Aí o que se faz? Coloca uma embaixo da outra. Marcos, mas olha só. Por exemplo, essa aqui, já tem o saldo do ano anterior e o saldo do ano atual. Por que duas? Se uma já tem os dois saldos. Veja só, a norma não pede saldo de 2 anos. Já falei para vocês lá no começo que a norma é bem clara, que a entidade deverá apresentar no seu conjunto completo de demonstrações contábeis no mínimo 2 demonstrações de cada. Então, é 2 DMPL que tem que apresentar. Ok? Logo, estão aqui as 2 DMPL. Temos também a DFC. A DFC, nós temos aqui a seguinte situação. Vejam bem. Primeira situação, lá embaixo nós temos saldo de caixa, equivalentes de caixa e saldo final de caixa, equivalentes de caixa. O que é caixa e equivalentes de caixa? É aquele subgrupo do circulante. Caixa, bancos contra movimento, aplicação de liquidez imediata, não de médio prazo, né? Porque aplicações de médio prazo serão atividades de investimento. Nós temos também atividades operacionais de investimento e financiamento, cada uma delas. Atividade de financiamento nada mais é do que todo e qualquer recurso que entrar na empresa que não seja esforço próprio da própria empresa. Ih, Marcos, confusão, não entendi. Por exemplo, nós temos hoje para pagar 100 mil reais e não tem dinheiro. Eu sei que essas coisas não acontecem, né? Mas não tem dinheiro, e aí? O que a empresa faz? Busca um empréstimo. Veja só, pega 100 mil de empréstimo e paga as suas contas. Esse dinheiro foi gerado pela própria empresa? Esse dinheiro veio pela venda de um bem da própria empresa? Não, foi alguém que teve que dar um empurrãozinho. Então é uma atividade de financiamento. Marcos, mas no meu caso foi diferente, não precisou pegar empréstimo. O sócio tinha dinheiro e aumentou o capital. Da mesma forma. Foi a empresa por conta própria que conseguiu gerar aquele recurso? Não, teve que ter um empurrãozinho a mais. Isso é atividade de financiamento. Mas lembrem-se, não tem nada a ver com financiamento a pagar do passivo.
Não, não. Qual é a diferença de financiamento a pagar e empréstimos? Tem diferença. Financiamento a pagar sempre está atrelado a um ativo. É quando você vai comprar um bem, não tem dinheiro, aí você faz um financiamento bancário. Ou seja, o banco paga diretamente o seu fornecedor e o fornecedor te fornece a máquina. Não é assim? Agora, quando o dinheiro cai na sua conta, por exemplo, você foi lá no banco, precisou de capital de giro, o banco te liberou 200 mil reais. O dinheiro cai na sua conta e você faz com ele o que quiser. Isso é empréstimo. É só o dinheiro que você pegou de fato. Não foi a aquisição de um bem. Então veja que o financiamento a pagar não é atividade de financiamento. Atividade de financiamento, vamos resumir aqui rapidamente, o mais prático no dia a dia, né? É empréstimos e aporte de capital. Houve emissão de debêntures. Tudo bem, mas não é comum nas pequenas empresas. Tá? Atividade de investimento. Atividade de investimento nada mais é do que, por exemplo, pagamentos pela compra de imobilizado, ou seja, financiamentos a pagar. O que é financiamento a pagar? Uma dívida que eu tenho com o banco da compra que eu fiz de um equipamento. Então, financiamento a pagar é uma atividade de investimento. O que mais? Recebimento pela venda do imobilizado. Atividade de investimento. Aplicação financeira de médio prazo, uma atividade de investimento. Resgate da aplicação financeira de médio prazo, uma atividade de investimento. Aquisição de cotas de uma outra empresa, atividade de investimento. Então veja que a atividade de investimento e financiamento elas são muito claras, muito tranquilas. E a atividade operacional, Marcos? Bom, a atividade operacional é qualquer outro pagamento que não seja investimento ou financiamento. Mesmo os não operacionais, Marcos, qualquer um que tu imagina, se não for investimento ou financiamento, vai ter que ser operacional, senão teu caixa não vai fechar. Se houve a saída do dinheiro ou a entrada, como é que vai fechar teu caixa se tu não lançar como operacional? Então, qualquer outro recebimento e pagamento que não seja de investimento ou financiamento, você coloca lá como operacional. Ok? Bom, temos aqui a DFC. Forma de apresentação, nós temos dois métodos, o direto e o indireto. As duas formas de apresentação. Esse método direto ou indireto, aí você me perguntou, Marcos, qual é o mais fácil, né? Nós queremos saber o mais fácil, né? Natural. Aí eu posso dizer, tudo depende da forma como você faz. Eu posso resumir, pode existir exceções, mas geralmente é bem assim, ó. Se você, a cada lançamento contábil, programar o teu sistema para que ele já configure qual é o tipo de atividade que tem, o método direto será muito mais prático. Né? Por exemplo, cada lançamento, automaticamente, você já parametrizou o seu sistema, que quando movimenta uma conta caixa, aquela conta vai para uma atividade operacional, ele faz automático, tudo bonitinho, chega no final, está fechado, que é a coisa mais linda do mundo. Agora, Marcos, eu não parametrizei o meu sistema e eu não gero a DFC, eu não gero as atividades a cada lançamento contábil que movimente o caixa. É assim, ó, eu fechei o balancete e agora vou correr atrás para fechar. Aí, meu amigo, não acredito que você vai conseguir fechar pelo método direto a partir dos balancetes. A partir dos balancetes, você vai ter mais facilidade no método indireto. Então, tudo depende. Depende da forma como você está fazendo. Depende como você vai ser, como é que vai ser, né? Como é que você está fazendo no dia a dia a sua contabilidade. Sugiro para vocês, sugestão minha, que parametrizem seus sistemas para fazer pelo método direto. Né? Já quando o lançamento já vai reconhecendo bonitinho. É mais prático. Agora, se eventualmente você não tem parametrizado e precisa fazer, e vai fazer com base no balancete, aí eu sugiro você tentar o método indireto. Claro que pode existir exceções, mas a grande maioria esmagadora vai ser isso. Então, veja só. Ô Marcos, tá, e qual é a diferença entre os dois métodos? A diferença é a seguinte. Primeiro, atividades de financiamento, não existe diferença, são iguais. Eles não são parecidos, são iguais. Por quê? Porque eles têm que ser pelo valor bruto, é o valor total que você pagou do empréstimo, o valor total que você pegou de empréstimo, o valor total que você teve de aporte de capital. Então, é valores brutos. Investimento, também são iguais. Não tem diferença. Você não trabalha com variação quando é um método ou outro, quando é atividade de investimento ou financiamento. A diferença está onde? Apenas na atividade operacional. Nas atividades operacionais, veja o método direto pelo valor bruto, total que pagou de fornecedor, total que pagou de energia, total que pagou de tributos, de salários, total que recebeu de clientes, né? Aí é o operacional.
E já no método indireto, aquele método que você começa com o lucro, ajustas com as despesas que não são financeiras, como, por exemplo, depreciação, ou ganhos que houveram nas outras atividades, como, por exemplo, ganho de capital, né, que ele vai estar reconhecido aqui dentro, você precisa ajustar aqui no lucro depois, né? Então, são situações. Outra situação ainda que... outra situação na DFC é a seguinte. Veja, das atividades operacionais, total gerado, R$30 mil positivo. O que vai significar dizer isso? O resultado é que de tudo que você pagou e de tudo que você recebeu 30 mil a mais. Então, ficou positiva a atividade operacional. E atividade de investimento? Tudo que você pagou de atividade de investimento menos tudo que você recebeu, você pagou 50 mil a mais. Então, 30 mil positivo, menos 50 mil, ficou 20 mil negativo. Como assim, Marcos? Eu paguei 20 mil a mais do que eu recebi no período? Sim. Mas, peraí. Mas de onde é que veio esse dinheiro que eu paguei 20 mil a mais? Ah, eu posso ter pego empréstimos. Então, vamos ver. Está lá, geração de caixa. Total que eu peguei de empréstimo, mesmo total que eu paguei, 18 mil positivo. Ah, peraí, mas não vai fechar. Mais 30, menos 50, menos 20, mais 18, menos 2, Marcos. Paguei 2 mil a mais do que eu recebi no ano? Isso mesmo, você recebeu 2 mil a menos. Tá, mas como é que eu paguei? Provavelmente teria saldo inicial. Quanto é que você tinha no início do ano? Ah, eu tinha mesmo, Marcos, eu tinha 3 mil no caixa. Então, 3 mil menos 2, 1.000. E como é que você faz a prova dos 9 disso aqui, né? Porque, como eu falei para vocês, o bom é trabalhar. Por isso que eu gosto de contabilidade, porque tudo dá para dar uma conferida, né? Será que está certo isso aqui? Você vai ter que olhar lá no balanço do ano anterior, que está comparativo com este ano, agora nas demonstrações desse ano, certo? Grupo caixa, equivalentes de caixa. Tem que estar lá 3 mil reais. E aqui, na mesma conta, só que no saldo desse ano, tem que bater o 1.000 reais. Se não bater, tem alguma coisa errada e tem que correr atrás para arrumar. Ok? Tranquilo? Mamão com açúcar. Calma, pessoal, eu estou querendo se levantar para ir para o escritório trabalhar. Calma aí, deixa para depois do almoço, né? Ainda falta um pouquinho, está quase. Outras situações, né, que poderia ocorrer. Por exemplo, juros e dividendos. Vamos imaginar o seguinte. Você pagou, você tem um empréstimo a pagar de 10 mil reais. Parcela, né? Você pegou o empréstimo, está pagando 10 mil reais por mês de parcela. Desse 10 mil reais, 6 mil refere-se ao valor principal, 4 mil são os juros que estão incorrendo no período. Aí eu pergunto para vocês, quando você for lançar atividade de financiamento, vamos supor aqui método direto, eu coloco aqui o 10 mil como atividade de financiamento ou coloco só o valor principal? Geralmente surge essa dúvida. E a norma contábil ela é bem clara, e ela diz o seguinte, que você escolhe. Então quer dizer que eu posso escolher, Marcos? É isso mesmo. Ah, eu tinha feito de uma forma, achei que podia estar errado. Não, não está errado. Qualquer lugar que você colocar ali, a norma permite como certo. Então fique tranquilo que está tudo certinho, tudo tranquilo, não se preocupa. Olha só, então você pode pegar e colocar aqui, ó, pagamento do empréstimo 10 mil reais, com juros e tudo. E lá em cima você não vai colocar nada como operacional. Porque às vezes as pessoas ficam com dúvida, os juros eu coloco como operacional ou coloco como financiamento? Você que escolhe. E se eu colocar lá embaixo, Marcos, só 6 mil, posso? Pode. Você coloca aqui, ó, 6 mil reais pagamento de empréstimo. E lá em cima, 4 mil como juros pagos. Também está certo. Marcos, e se for o método indireto? Bom, se for o método indireto é o seguinte, raciocínio é o mesmo, você escolhe, só que tem um detalhe. Se você colocar aqui o 10 mil reais como pagamento de empréstimo, lembrando que a atividade operacional começa pelo lucro, e o lucro é afetado com a despesa dos juros, você precisa ajustar o lucro lá em cima. Aí você soma os juros pagos de novo ao lucro lá em cima. Tá, Marcos, mas se eu colocar aqui o valor, então, só dos 6 mil. Como assim? Aí você não precisa ajustar o lucro, porque o lucro já está deduzido dos juros. Aí não precisa fazer o ajuste. Isso serve tanto para empréstimo como para financiamentos, que seria uma atividade de investimento. Da mesma forma. Isso é um exemplo, você fica à vontade e você escolhe. Ok? Depois tem a questão tributo sobre lucro. Imposto de renda, Marco. Marco, imposto de renda é uma atividade operacional ou uma atividade
de financiamento, de investimento. Como assim, Marcos? Eu pensei que era tudo operacional. Não, depende, por exemplo, se você tiver um ganho de capital. Ganho de capital na venda de um bem do imobilizado. A venda do bem do imobilizado é uma atividade de investimento. Então, nós poderíamos entender que o imposto de renda sobre o ganho de capital seria também uma atividade de investimento. A norma também deixa à vontade. Se você quiser separar por atividade, fique à vontade. Mas se você quiser colocar tudo como operacional, também não tem problema. Você que sabe. E lembrando que transações que não envolvem o caixa não transitam pela DFC. A DFC é caixa, regime de caixa. Só vai... Ô Marcos, eu comprei um equipamento, Marcos, R$1 milhão, mas só vou pagar a primeira parcela só daqui 3... Então agora não entra. Ah, 1 milhão, Marcos, eu comprei. Não, isso aí é apresentado lá no balanço patrimonial. A DFC é fluxo de caixa. Se não houve pagamento ou recebimento, não aparece. Notas explicativas. Vamos lá, né? Estamos quase. Mais 10 minutinhos nós finalizamos. Já abrimos espaço para as perguntas, né? Mas vamos lá. Notas explicativas. Ô Marcos, eu já vi nas notas explicativas aquela situação ali, ó. Nota número 5, 6, 7. Ô Marcos, eu sou obrigado a fazer isso aqui, Marcos. No meu sistema não tem isso. Gosto de lembrar também, pessoal, sempre que esse negócio de sistema não impede de você fazer a parte. Tá? Você não é obrigado a gerar o balanço direto no seu sistema. Você gera e depois, se quiser, você leva para o Word, para o Excel e monta lá a estrutura que você quiser. Isso aí não quer dizer nada. Tá? Que às vezes parece assim que tem que ser do sistema, né? Não, isso aí não tem nada a ver. Mas veja só. Ô Marcos, eu sou obrigado a fazer essa situação de notas aqui? Depende. Depende, pessoal. Se a sua... Você imagina você ter um livro, né? Vamos supor, você pega um livro aí do nosso amigo Laudelino, vamos supor lá, 200 páginas. Aí você pegou lá o livro de IFRS dele e a Lei 12.973, né? Os reflexos da Lei 12.973. Você pegou o livro dele e tal. Aí você, eu quero olhar a questão lá do imobilizado. E o livro dele, vamos imaginar que não tivesse sumário. Já pensou como é que você ia se localizar lá? Onde é que está esse imobilizado, né? Você precisa de um sumário. Mesma situação é uma nota explicativa. Imagina uma nota explicativa de 30, 40, 50, 20 páginas. Aí você vai falar do estoque. Onde é que está estoque? Então, por isso é interessante fazer aqui uma referência. Não, Marcos, sabe o que é, Marcos? Ah, Marcos, eu não ia nem falar, mas eu vou te falar. É que eu só faço contabilidade de empresa pequenininha. Minhas notas são pequenininhas, dá 2, 3 páginas, 4 páginas, às vezes. Não, aí não há necessidade. Porque a gente não vamos nos perder. Isso eu estou dando opinião minha, tá, pessoal? Se você quer fazer, fica à vontade. Mas nesse caso ali, ninguém vai se perder em 2, 3, 4 páginas, né? Aí é diferente. Mas fiquem à vontade quanto a isso, tá? Agora, se você perceber que a sua nota está começando 7, 8, 10, 12 páginas, aí é diferente, né? Aí você tem que dar uma caprichada melhor. O que seria isso? Seria o seguinte, vamos supor estoques, 385 mil. Aí você pensa assim, isso aqui eu já vi que é uma indústria, vamos supor. Mas aquele 385 mil, quanto que é estoque de produto acabado? Quanto que é estoque de matéria-prima? Quanto que é estoque de produto de elaboração? Aí você fica naquela dúvida, o que se faz? Você lá na nota número 7 vai abrir um quadro demonstrando. Demonstrando ali certinho como é que funciona. Tranquilo? Então veja só. Uma nota explicativa tem uma estrutura básica. Qual seria? Primeiro, contexto operacional. Qualquer nota, você pode pegar a nota lá da Petrobras, como a nossa colega sugeriu naquele momento, aquela hora. Você pode pegar a nota da Petrobras e você vai ver que vai ter essa estrutura. Vai começar o quê? Com contexto operacional. Vai ter as bases de elaboração e apresentação. Vai ter o resumo das principais práticas contábeis. O que é o resumo das principais práticas contábeis? É a forma como você faz a contabilidade. Essa aqui eu costumo dizer que é a parte mais difícil da nota explicativa. Por quê? Porque vai requerer de você conhecimento de IFRS, de normas de contabilidade. Você precisa saber o que a norma permite fazer ou exige fazer, para você dizer se fez ou não. Por isso que é requer um pouco mais de conhecimento. E daí, depois, a quarta parte, detalhamento dos itens. E, por último, outras informações relevantes. Vamos lá. Parte a parte. Primeiro, contexto operacional, o que seria? Você vai apresentar a empresa. O que a tua empresa faz? Onde é que ela está situada? Qual é a atividade econômica? Pode dizer qual é a forma de tributação dela. Não vamos apresentar a empresa.
Por exemplo, pode dizer que a sociedade empresária é cadastrada no CNPJ tal, com sede na rua tal, Estado, Paraná, lucro real, é tributada pelo lucro real, tem como principais operações comércio varejista de material escolar, como você quiser colocar o que realmente é a sua empresa. Depois que você fez o contexto operacional, viu como é fácil? O contexto operacional é moleza. Toda a nota vai ser assim. Depois que você faz o contexto operacional, você vai entrar na parte de base de elaboração e apresentação. Ou seja, como é que você está apresentando as demonstrações contábeis? Ah, Marca, a minha demonstração contábil, eu estou apresentando ela em reais, é a minha moeda funcional. Então, veja, estamos dizendo lá que ela está sendo apresentada em reais. Outro detalhe. Qual é a norma que você está aplicando? Lembra que lá no início eu mostrei os tipos de normas que nós precisamos saber? Aqui chega o momento agora de apresentar as normas. Por exemplo, a elaboração e a apresentação estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base os termos da NBC TG 1000. Coisa linda. Aí você diz assim, Marcos, bom, mas eu sempre levo para esse NBC TG 1000, Marcos. Eu já disse que a minha empresa de contabilidade só faz daquelas empresas pequenininhas. Então você pega, desconsidera esse parágrafo aqui, e aí nós vamos fazer o quê? Fazer o seguinte, vamos para o próximo parágrafo. Aí vamos colocar isso aqui, que a elaboração está de acordo com a ITG 1000. Pronto, você está dizendo qual é a norma que você está aplicando. Isso é básico. A norma é obrigatória. Uma nota explicativa sem dizer qual é a norma, nem o CRC consegue fiscalizar. Né? Já vai logo te vincular a norma maior, né? Como o NBC, porque tu nem diz qual é a norma que está seguindo. Aí, você continua a nota. Ó. Atendendo aos termos da NBC TG 1000, a empresa está apresentando balanço, demonstração do resultado de MPL, DFC e nota explicativa. Mas se você estiver, por exemplo, apresentando só aquelas básicas da ITG 1000, aí vamos supor, você poderia dizer, atendendo aos termos da ITG 1000, a empresa está apresentando balanço de R e notas explicativas. Veja, você está dizendo como é que você está fazendo a sua contabilidade. Nota explicativa não é para fazer uma análise da empresa. Nota explicativa é para dar compreensibilidade ao balanço, demonstração do resultado e se houver DMPL e DFC. Lembrem disso. Tá? É só para explicar como você está fazendo a contabilidade. E o que mais? Lembram daquele quadro que até vocês me questionaram em que você fez, vamos supor, que eu mostrei um exemplo de ter feito errado a demonstração do resultado em 2015 e aí depois eu reclassifiquei em 2016? Olha a frase aqui, ó. As demonstrações contábeis do exercício anterior, que estão sendo apresentadas aqui para fins de comparabilidade, ou seja, 2015, estou comparando agora com 2016, né? Podem conter reclassificações, quando aplicável para a melhoria da informação e comparabilidade. Né? Se você já mesmo realmente quiser detalhar, pode detalhar. Só, olha, conterá a reclassificação na conta, você poderá dizer lá na demonstração do resultado. O que mais? Lembram daquela questão da continuidade? Que a administração precisa avaliar se existem indícios de descontinuidade da empresa fechar, algo parecido? Se não existe indícios ou evidência de descontinuidade, você deve colocar essa frase aqui, ó. Ao elaborar demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da empresa continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação das suas atividades. Ctrl+C, Ctrl+V e uma festa. Né? O que mais? A administração da sociedade declara também que não ocorreram eventos subsequentes entre a data de encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações. O que é evento subsequente, Marcos? Vamos lá. São eventos favoráveis ou desfavoráveis que vão ocorrer entre a data do balanço e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Por exemplo, quando é que você está agora encerrando as demonstrações? Marcos, estou encerrando no dia 12 de abril. Então, tudo o que ocorrer, por exemplo, entre 1º de janeiro e 12 de abril, poderá ser um evento subsequente. Que alguns poderão ter ajustes e outros não ajustes. Minha empresa entrou em recuperação judicial no dia 1º de fevereiro de 2017. Então, cabe uma nota assim, porque isso é um evento subsequente, você informando que, embora as demonstrações lá são de 2016, mas agora em 1º de fevereiro de 2017, a empresa entrou em recuperação judicial. Não requer ajustes, mas é um evento subsequente que deve ser divulgado.
Existem dois tipos, então, os que geram e que não geram ajustes. Exemplo prático. Vamos imaginar que você fez uma provisão para uma ação trabalhista. Vamos imaginar que no ano passado apareceu ali em outubro na sua empresa de contabilidade um cliente dizendo que foi citado judicialmente, né, por uma ação trabalhista de um ex-funcionário seu, pedindo como valor de causa 50 mil. E aí, você pegou e tal, entrou ao final do exercício social, entrou em contato com o departamento jurídico para verificar as provisões, né, a tal das provisões, passivos contingentes, ativos contingentes, e verificou com o advogado. Ele disse que é provável sim que a empresa vai ter um desembolso, mas estima esse desembolso no valor de 20 mil reais. E você pegou e fez o lançamento bonitinho, 31/12, debitou despesa, creditou lá provisão para ações trabalhistas e está tudo lindo e maravilhoso. Só que a data da audiência estava marcada para o dia 1º de fevereiro de 2017, exatamente neste momento. E acaba de sair a sentença. E a sentença do juiz é o seguinte: já foram feitos ali, já foi feito na primeira audiência de conciliação, já foi feito o acordo, e saiu a sentença no valor de 22 mil reais. Diferente do que o advogado havia estimado antes. Tem algum problema? Não. Ninguém vai acertar, é uma estimativa, né? Só que como o balanço ainda está aberto, e aquilo ali é apenas uma estimativa que não implica nem em alteração do que foi calculado dos tributos, porque não vai ser dedutível, neste momento você pode fazer já a alteração daquele lançamento em 31/12. Você vai lá, entra no lançamento e altera de 20 para 22. E já deixa correto. Quando chegar do 1/2, você faz a transferência de provisão para dívida certa a pagar. Porque uma coisa é provisão, outra coisa é a dívida certa a pagar. Enquanto não sai a sentença, você tem uma provisão. Depois que saiu a sentença, você tem uma dívida certa a pagar. E aí você ajusta. E se ocorresse depois, Marcos, de eu ter fechado o balanço, aí você não ia ajustar mais. Aí não seria mais um evento subsequente para fins de fazer uma alteração, né, ou um ajuste no balanço. Aí simplesmente você ia ajustar diretamente no resultado desse exercício. Ok, pessoal? Então veja só, nós já vimos contexto operacional, base de elaboração e apresentação, e vem o resumo das principais práticas contábeis. Essa aqui é aquela parte que aí depende de como você está fazendo a sua contabilidade. Vamos supor, você vai falar de clientes. Como é que você está? Você olha para o seu balanço e vê lá, conta clientes em aberto, 100 mil reais. Como é que você chegou naqueles 100 mil? Você fez ajuste a valor presente? Você constituiu perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa? É isso que nós temos que falar. Se fez ou não fez. E se for estoques, como é que você está apurando os seus estoques? É o custo médio ponderado? É o PEPS? Você aplica o preço de compra mais recente lá no inventário no final do período, levantado, o inventário físico? Como é que você faz? Faz o inventário físico, depois aplica o custo padrão? Isso são práticas contábeis, é a forma como você vai ter que falar ao final. Aí depois nós teremos o que mais? Imobilizado. Como é que você mensurou imobilizado? Está aparecendo lá no seu balanço, imobilizado líquido, 1 milhão de reais. Como é que você chegou naquele 1 milhão? Marcos, é o seguinte, o imobilizado, Marcos, eu registro inicialmente pelo custo de aquisição e deduzo lá os tributos quando recuperáveis. Perfeito, tá legal. O que mais? Não, e aí é o seguinte, depois eu deduzo de uma depreciação acumulada. Tá, mas como é que você chega nessa depreciação acumulada? Qual é o método que você utiliza? Não, é o seguinte, aí essa depreciação acumulada é pelo método linear, tá? E ela é calculada de acordo com a estimativa de vida útil do bem. Ah, legal. Jamais pode ser pela norma tributária, hein, pessoal? Tá, e o que mais? E é o seguinte, Marcos, nós também fizemos aí demos uma analisada, né? A administração avaliou os ativos não financeiros da empresa e verificou que não existe nenhum indício, nenhuma evidência de que os valores dos ativos estejam superior ao valor passivo de recuperabilidade. Portanto, não realizou o laudo para o teste de impairment. Legal. Isso nós estamos falando de práticas contábeis. Marcos, não, nós averiguamos, fizemos o teste de recuperabilidade e constituímos uma redução ao valor recuperável. Então, nós temos que explicar, na verdade, como é que nós estamos chegando naqueles valores que estão sendo apresentados no balanço.
Para isso que serve nota explicativa e resumo das principais práticas contábeis. Detalhe, vocês viram eu falar de valores até agora? Estou falando de práticas contábeis. Valores vão vir quando? No item 4, detalhamento dos itens. É aqui que eu falo de valores. É aqui que eu vou dizer o seguinte, olha, minha conta cliente está 600 mil reais. Por quê? É 1 milhão que eu tenho para receber, menos 300 mil de perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa e menos 100 mil de ajuste a valor presente. Aí eu abro esses números no detalhamento dos itens. Estoque que está lá 500 mil reais. Aí eu abro ali agora o detalhamento dos itens. Estoques, tantos mil é estoque de elaboração. Tanto mil estoque de produtos acabados, tanto... Entenderam? E por último, sempre lembrando o seguinte também, quando você for falar das práticas contábeis ou detalhamento dos itens, sempre na sequência de apresentação das demonstrações contábeis. Como assim, Marcos? Vocês perceberam que eu comecei falando das práticas contábeis primeiro de clientes? Eu não posso falar de imobilizado, depois clientes. Não. Isso é na sequência conforme está sendo apresentado. Terminou o balanço, vai falar de demonstração do resultado, demonstração do resultado. E para finalizar, é isso aí.